Olá! Sejam muito bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do podcast Nutrir em Ação, o podcast do Lab Nutrir, o primeiro laboratório a céu aberto do Brasil. Hoje, para fechar essa temporada com chave de ouro, vamos falar sobre sistemas alimentares e seus impactos planetários sobre a saúde. Convidamos ninguém mais, ninguém menos do que a doutora Cecília Rocha para fazer parte dessa conversa. A professora doutora Cecília Rocha é atualmente professora de nutrição na Ryerson University, em Toronto, diretora do Centro de Estudos em Segurança Alimentar na mesma universidade. Cecília é formada em economia e se especializou no tópico em que ministra aulas e pesquisa hoje, que é segurança alimentar. Foi diretora de grandes projetos de pesquisa na área no Brasil, autora de documentos-chave sobre políticas de alimentação e programas de segurança alimentar na cidade de Belo Horizonte e no mundo afora. Não obstante, Cecília faz parte do painel de experts do Painel Internacional de Sistemas Alimentares Sustentáveis, o IPS Food, que debate as questões do sistema alimentar através de relatórios científicos e recomendações de políticas públicas, sendo uma das autoras e organizadora do documento Revelando o Nexo entre Alimentação e Saúde, que teremos o privilégio de conversar sobre ele aqui. Então, muito boa tarde. Hoje a gente vai ter o privilégio de conversar com essa mestre e que eu aprendi muito e sempre fico muito feliz em estar em contato com ela. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, professora Cecília. De início, a gente acredita que precisamos situar de que sistema alimentar vamos falar sobre. Então, com as suas palavras e a sua visão, professora Cecília, como você descreve o sistema alimentar hegemônico que a gente tanto coloca em questão e em pauta hoje em dia? Então tá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando as pessoas vão estar ouvindo essa gravação. E primeiro eu gostaria de agradecer muito, Laura, você, a Michele, ao pessoal, a equipe toda do Nutrir, que fizeram esse convite e pelas palavras a introdução. Eu fico muito feliz de estar em contato, sempre em contato com vocês e admiro muito o trabalho que vocês fazem aí. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, sobre a questão do sistema alimentar, O sistema alimentar, ele incorpora todas as atividades que têm a ver com alimentos. Então, a gente fala, vai desde produção dos alimentos, transporte, então, produção agricultural, mas e transporte daquilo, colheita, transporte, todas as pessoas que estão engajadas nessas atividades, a distribuição dos alimentos, comercialização dos alimentos, depois consumo, preparo dos alimentos, a industrialização dos alimentos e até o consumo, o uso dos alimentos e também o desperdício de alimentos, do que se vai dando através de toda essa cadeia. E o sistema alimentar, com todas essas atividades, todos os grupos que estão participando disso, que aí inclui produtores, consumidores, empresas de logística, grandes produtores, pequenos agricultores, governos e as leis todas que incorporam isso. Isso tudo, esse sistema, está dentro de um outro sistema, que é o sistema do meio ambiente, o sistema natural. E a gente, todas essas atividades estão sempre pegando recursos desse sistema ambiental e devolvendo também os resíduos do que a gente produz nessa cadeia toda. Então, o sistema alimentar é tudo isso. Então, é muito complexo e é bem abrangente. Quando a gente diz sobre o que é o sistema hegemônico que a gente tem hoje, o que a gente vê é que esse sistema é dominado por certos comportamentos, certas atividades de produção, distribuição e consumo que
mais e mais a gente vê que não estão sendo boas essas atividades, o jeito que essas atividades estão sendo feitas não estão sendo boas para a nossa saúde. Então, mais e mais você vê as pessoas, o ano passado, em 2019, tivemos vários relatórios importantes internacionais levantando essa questão de uma perspectiva muito da saúde. O IPES Food, né, o International Panel, que eu faço parte, a gente fez esse relatório em 2017, mas já teve outros que foram feitos naquela época e continuam. Cada vez mais nós temos evidência, nós temos estudos mostrando que o sistema hegemônico que nós temos hoje, e talvez assim, sejam vários, porque dependendo da parte do mundo onde a gente esteja, tem mudanças, né? Mas, em geral, eles não são favoráveis a uma saúde plena das populações, tanto dos indivíduos, né, pessoas individuais, mas também como um todo, uma população em geral. Então, podemos, assim, começar a nossa conversa com esse panorama, né, bem abrangente sobre o sistema alimentar. Com certeza. A professora, mais uma vez, reforçou como esse sistema é amplo e como ele está integrado entre todas as esferas que giram o mundo, né? Desde a economia até o governo, até chegar em nós, consumidores ou produtores, enfim. Exatamente. No relatório importantíssimo do IPES Food de 2017, que você citou na questão anterior, ele traz a associação entre a nossa alimentação, os sistemas alimentares e a saúde. Né? Você e os colaboradores trazem principais canais de impacto dos sistemas alimentares, que foram os riscos ocupacionais, contaminação ambiental, alimentos contaminados, inseguros e alterados, padrões alimentares não saudáveis e, por fim, a insegurança alimentar. Desses 5 eixos de impacto, qual deles você enxerga principal nos dias de hoje? Poderia falar um pouco sobre isso? Eu vou falar não tanto assim do que é desses 5 impactos, qual que é o principal, mas qual que sempre foi a minha perspectiva, qual que foi a minha lente, não só para fazer esse relatório, mas para, desde muitos anos, ter entrado nessa área, que é a questão da justiça social. Então, não é nem assim uma questão de alimento, mas é abrangentemente a questão de justiça social. Acho que, para mim, essa é a prioridade em tudo. Então, no sistema alimentar, e olhando os problemas que o sistema alimentar traz, e quando a gente fala de justiça social, a primeira coisa que aparece é a insegurança alimentar, fome e insegurança alimentar, que estão tão associados a grupos marginalizados, né, grupos que têm menos recursos no mundo, em qualquer lugar do mundo. E essa é a minha área de atuação, de estudo, é a segurança alimentar. No entanto, a visão que a gente traz é uma visão sistêmica. Então, o que acontece? A gente não pode falar assim, olha, o problema principal, mais urgente ou de prioridade é a insegurança alimentar quando você tem uma visão sistêmica. Por quê? Porque essa questão não vai se resolver só com foco nisso. Quando você tem uma visão sistêmica e tomando em conta a preocupação com a justiça social, você vê realmente os grupos com menos recursos, as pessoas vivendo com pobreza, elas têm uma experiência de fome e insegurança alimentar muito presente, muito maior que outros grupos. Mas elas também são as pessoas que sofrem os maiores riscos ocupacionais também. São as mesmas, é o mesmo grupo. Então, riscos ocupacionais também é uma preocupação para quem tem essa preocupação de justiça social. Elas também são as pessoas que sofrem mais com
os efeitos do sistema alimentar no meio ambiente. São os grupos que são mais contaminados, são os grupos que têm alimentação mais pobre, então as dietas também são menos saudáveis. Então não há como você tirar um desses aspectos separadamente se você tem essa visão sistêmica. A visão sistêmica é uma visão que fala assim, bom, eu estou preocupada com a fome e insegurança alimentar, mas isso não vai ser resolvido se a gente não tratar de todas essas coisas, porque essas mesmas pessoas, esse mesmo grupo que está sofrendo mais sobre isso. Então, a minha prioridade sempre foi esses grupos. Mas dentro disso, você não pode tirar, mas é esse problema que é o maior do que esse. Não, porque eles estão sofrendo em todos os aspectos, é o grupo que sofre mais com esses impactos negativos dos sistemas alimentares. Muito interessante você trazer essa fala sobre o pensamento sistêmico, que é algo que a gente tenta sempre bater na tecla, né, de que um mínimo impacto ou um hábito pequeno nosso gera impactos de forma muito amplificada para o resto do sistema alimentar, como você bem exemplificou, sobre os riscos ocupacionais e a insegurança alimentar desses grupos. Só para complementar nessa pergunta, a perspectiva que nós, do Centro de Estudos para a Segurança Alimentar da Ryerson, sempre tivemos, foi sempre sistêmica. E por isso que a gente desenvolveu a definição, a gente organizou a definição de segurança alimentar em 5 itens. Então, se realmente você ter os alimentos disponíveis é importante, e o acesso, que é principalmente o que faz as pessoas entrarem em insegurança alimentar, mas a gente não quer acesso a qualquer alimento. Então, não é só qualquer... Então, tem que ser quais são os alimentos que você quer ter acesso. E também não é um acesso que é só agora, a gente quer uma segurança alimentar consistente para o futuro, não é só nesse mês. Então, tem várias coisas que entram nisso que a gente precisa ter essa visão sistêmica, só focalizar em um aspecto só não vai resolver a questão. Com certeza. Dentre um dos fatores que impactam negativamente, temos também a predominância massiva da monocultura, né, que prejudica solos e comunidades ao redor do mundo, especialmente no Brasil. Professora, quais alimentos a gente pode dizer que possuem maior impacto no nosso sistema alimentar? É possível atestar que alguns alimentos têm esse peso mesmo? Eu acho que está cada vez mais evidente que a carne carne bovina, né? Tem outras carnes que são menos impactantes no sistema alimentar e no meio ambiente, mas o consumo de carne é uma dessas áreas que cada vez se tem mais evidência, não só em termos do impacto ambiental, então, por exemplo, em termos vamos dizer, acho que se chama pegada de carbono, né? Quer dizer, quanto de dióxido de carbono se pode, se pode atribuir à produção e consumo de carne hoje em dia. Então, você vê que é muito maior do que qualquer outro alimento, a contribuição da produção de carne, do jeito que é produzida hoje em dia, né? Industrializada. Então, tem não só a contribuição para os gases de estufa, né? E mudanças climáticas, uma contribuição muito grande, a contribuição para como que chama? O impacto às florestas, né, tirando terra para a produção de gado. O impacto em água, o uso de água é também muito grande. Então, certamente, eu acho que o consumo de carne, a produção de carne e o consumo de carne é um desses alimentos fundamentais, mas também tem cada vez mais evidência de que
uma mudança, estou falando em geral, claro, tem muita gente que é vegetariana, vegana, que não está nessa área, mas em geral, no mundo inteiro, mudando para uma dieta com menos carne, né, uma dieta que é mais baseada em vegetais, não só contribui para o meio ambiente mais saudável, mas para a saúde das pessoas mesmo. Então, tem mais e mais evidência que essas coisas estão indo para o mesmo caminho, assim. Certamente a produção monocultural, produção de principalmente cereais, hoje em dia, que depende tanto de uma monocultura com um uso excessivo de insumos químicos, né, de pesticidas, é outra área muito importante que a gente tem que ver. Essa, por exemplo, a questão maior é com relação ao meio ambiente, né, o impacto ambiental que essas coisas têm, mas certamente mais e mais as pessoas estão querendo alimentos sem esses insumos químicos, né? Então, os produtos orgânicos, agroecológicos, mas eu diria que esses dois, vamos dizer, alimentos, assim, têm um impacto bem maior em termos da situação ambiental. Sim, sim. E o Brasil, a gente pode dizer que é um líder, né, nesses Infelizmente, dois né? Infelizmente, Exatamente. o Brasil é líder e não só na produção de carne, mas também no uso de pesticidas, principalmente nesses 2 últimos anos, se tornou, infelizmente, o maior o maior consumidor de produtos químicos para a agricultura. Sim, é uma realidade bastante preocupante. Uhum. Bom, já entendemos um pouco, né, sobre quais são os problemas chaves da nossa situação alimentar atual, com a sua fala e a partir também do relatório. Agora, precisamos olhar para o futuro e direcionar nossas ações para a construção de um sistema alimentar sustentável. Como você enxerga essa mudança e quais as principais alternativas que precisamos visar para alcançá-la? Pois é, a mudança, tem 2 coisas assim na mudança. Tem o que você vê, tem a visão, então que é o que deve te direcionar. Então, qual que é o mundo que você quer? Então, é quase como se você falasse assim, tem esses problemas, então o mundo que eu quero é sem esses problemas. Então, até que a visão não é tão difícil da gente chegar. A gente não quer um mundo, né? A gente quer um mundo que todo mundo tem os alimentos que precisa, saudáveis, e que a produção e consumo não impactem o meio ambiente. Então, a gente tem a visão para nos guiar. A questão é de como que a gente vai fazer daqui para chegar até lá, né? Então, essas mudanças. Então, tem várias coisas que eu acho que estão sendo propostas, estão aí para a gente seguir, explorar mais. Para mim, a palavra-chave que está se formando, eu também estou estudando, estou vendo, quero ver como que vai, mas eu acho que uma palavra que tem emergido bastante, assim, para mim, é a palavra diversidade. Então, acho que diversidade, a gente vê, por exemplo, em termos de uma alimentação saudável, né, que ela deve ser diversa. Então, você já tem isso do ponto de vista, assim, da saúde. Mas aí você começa a ver como é que você tem essa diversidade na alimentação, mas não ter uma diversidade na produção. Então, você começa a ter também essa ideia de uma diversidade produtiva. E isso vai, diversidade no jeito que a gente organiza as nossas economias, diversidade do jeito que a gente lida com as pessoas. Então, eu acho que vamos dizer assim, com essa premissa desse conceito de diversidade, aí tem várias coisas que estão sendo propostas, como a agroecologia, né, em termos na parte de produção, que é uma promessa muito boa. Eu acho que nós ainda precisamos de
muito mais recursos para fazer mais pesquisas sobre esse potencial da agroecologia. No entanto, eu acho que a gente já, nesses últimos 5 anos, teve um progresso muito grande nessa área, principalmente com a FAO, a Organização, né, para Alimentos, Agricultura e Alimentos das Nações Unidas, assumirem esse tópico como um tópico internacional para ser explorado. Então, a agroecologia é uma dessas promessas, mas a gente tem que ver, por exemplo, é uma possibilidade, mas como que a gente transforma o que a gente tem hoje, que é tão viciado, né, em termos da monocultura, em termos dos insumos químicos, como que a gente faz essa transformação? Porque essa transformação não é fácil, nem do ponto de vista dos... Desculpe, foi uma emergência aqui, é uma emergência do telefone. Mas nem só do ponto de vista dos agentes públicos, dos agentes econômicos, não é uma mudança fácil, como dos recursos mesmo, né? Você transformar uma terra que foi usada por muitos e muitos anos, com todos esses insumos químicos, transformar isso numa terra que pode ser usada para agroecologia, requer muita coisa. Então, mas pelo menos a gente tem uma visão e a gente já está explorando alguns caminhos, como a agroecologia. Mas talvez tenha outros também, tem outras coisas que a gente tem que incorporar nisso. Mas eu sou uma pessoa que acredita muito na força das políticas públicas com participação social da sociedade civil para ir mudando essas coisas. Tem várias coisas que a gente pode ter ideia de fazer, mas a gente precisa, por exemplo, ter apoio de governos e da sociedade civil, porque elas precisam ser ajustadas muitas vezes. Então, a gente tem que ter essa consciência também. Às vezes as pessoas são muito impacientes. Então, por exemplo, você pode tentar uma coisa, vamos dizer, alguém propõe, vamos fazer tudo de uma maneira agroecológica. Não vai acontecer de uma hora para outra. É um processo, e tem muito trabalho para ser feito. Então, acho que ter um acordo social sobre isso é muito importante, e isso precisa da participação do poder público em vários níveis que comprem essa ideia, e a participação certamente da sociedade civil, né, que precisa colaborar para essa transformação. Nossa, que importante que você trouxe a esfera da governança para a nossa conversa. Eu iria justamente perguntar agora sobre isso, né? Qual é o papel da governança e principalmente da participação social nessa transformação dos sistemas, né? A gente vê que existem várias micro-revoluções, como a agricultura urbana, a agroecologia em algumas regiões, que estão funcionando, mas a gente vê que precisa de um impulsionamento, como você falou, talvez um acordo, né? Para a gente ver quais são os exemplos de sucesso e o que precisa ser melhorado. Então, foi uma fala muito valiosa. Queria saber se você queria complementar um pouco mais sobre isso. Justamente a nossa última pergunta. Não, a questão da governança é essencial nisso tudo, porque você não vai transformar um sistema todo com grupos individuais. Você precisa de um acordo geral, um consenso geral para essa transformação. Então, essa governança é muito importante. E uma governança que tenha líderes governamentais que comprem isso, que comprem essa ideia, comprem essa briga, e uma participação ativa da sociedade civil. Às vezes, a gente confunde
por exemplo, né, tem um debate muito frequente com relação a essa ideia de como é essa participação da sociedade civil, principalmente em democracias. Então, por exemplo, as pessoas comuns vão lá e votam, né? No Brasil agora está tendo período de eleição. Você vai lá e vota. Muita gente pensa assim, olha, eu votei uma pessoa que eu acho que é capaz e eu quero que ela faça o seu trabalho. Então, não preciso mais me envolver, só me vou me envolver daqui a 2 anos, daqui a 4 anos outra vez. Isso, então, do ponto de vista das pessoas, né, das pessoas da sociedade civil. Por outro lado, você tem governantes, pessoas que foram eleitas e representativas, elas foram eleitas para representar partes da sociedade civil. E eles falam, então, por que eu haveria de ficar consultando e olhando? Então, esse entendimento do que é essa governança é muito importante também. Ter esses espaços para que governos e sociedade civil, né, como os conselhos, ter os espaços que permitam essa conversa o tempo todo, e não só votando de 4 em 4 anos e de 2 em 2 anos. É muito importante, porque essas mudanças requerem um comprometimento de todo mundo, não pode ser só de algumas pessoas ou só de alguns grupos, né? Porque são mudanças grandes e importantes. Sim, com certeza. E a gente viu isso acontecer no Brasil há um tempo atrás com o CONSEA, infelizmente extinto hoje em dia, né? Então, estamos precisando desse local de fala. Mas olha só, eu acho que isso é muito, muito importante, porque o CONSEA, ele reemergiu, vamos dizer assim, em 2003, depois de não estar em existência em muito tempo, mas tinha outros grupos locais e participação locais e conselhos, né, em termos assim, locais, espaços de participação que levaram ao CONSEA a reemergir quando teve uma oportunidade. Eu acho que vai acontecer isso outra vez. Eu acho que a gente tem que continuar molhando essa plantinha da participação social em conselhos, em espaços, e até a gente conseguir ter um espaço maior a nível federal também. Sim, com certeza. Então, nossas perguntas foram essas. Foi extremamente rica a nossa conversa, né? Trouxe todos os aspectos que a gente buscou passar para os nossos ouvintes e também que a gente busca passar na nossa filosofia dentro do Laboratório Horta, que é a visão sistêmica de sistemas alimentares. E a gente queria, mais uma vez, agradecer pelo privilégio de poder conversar com a doutora Cecília Rocha. Caso ela tenha alguma coisa a mais para acrescentar, pode acrescentar. E saiba que você é sempre muito bem-vinda, né, para estar conosco e, se Deus quiser, quando essa pandemia passar, para nos visitar na nossa horta. Pois é, a minha ideia era que eu estaria visitando a sua horta em fevereiro de 2021. Não vai acontecer ainda agora, mas, se Deus quiser, com certeza, talvez em 2022, vamos ver, né? A gente vai fazendo os planos. Mas eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui com você e, mais uma vez, me colocar à disposição, né, de sempre colaborar com vocês. Eu gosto muito desse trabalho que vocês estão fazendo aí, sei que vai levar a muitos frutos, muita coisa boa pela frente, e só tenho que parabenizar pelo trabalho, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Esse episódio teve a pesquisa e roteiro feitos por Laura Brito e Vanessa Almeida, gravação por Laura Brito e edição de áudio e foto de capa por Juliana Lina.